Então, gente, vamos para alguns exemplos aqui de população e amostra. Então, imaginem a seguinte variável de interesse. Bom, o que é uma variável de interesse? É aquilo que você quer saber na pesquisa, tá? Você vai pesquisar dentro de uma população, você vai pegar uma amostra para pesquisar sobre algo, né? Então, esse algo que você quer saber a respeito da população, você vai chamar de variável. Então, por que nós pegamos uma amostra e não a população? Porque nem sempre é possível entrevistar toda a população. Por exemplo, é possível entrevistar toda a população do Brasil? Não, não é possível, pessoal. Existem pessoas que a gente nem sabe que existem, pessoas que estão em lugares isolados, né? Então, não é possível 100% entrevistar toda a população do Brasil. Então, você pega uma amostra em cada estado do Brasil para pesquisar uma certa característica, uma certa variável, ok? Então, por exemplo, se a variável de interesse do estudo for a insalubridade, né? A insalubridade é um valor a ser pago para alguma profissão de risco, alguém que na sua profissão corre risco de vida, certo? Então, se você quer fazer uma pesquisa com todos os enfermeiros de um hospital para saber se eles recebem insalubridade ou não, uma amostra dessa população poderia ser 20 enfermeiros, por exemplo. Tá? Poderia pegar mais, poderia pegar menos, depende da população. Isso nós vamos aprender depois como definir a quantidade de elementos para uma amostra, ok? Se quisermos fazer uma pesquisa sobre o tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo de quem? Do total de enfermeiros de um hospital. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso pegar os enfermeiros do bloco cirúrgico. Por quê? Porque os enfermeiros do bloco cirúrgico é uma quantidade de enfermeiros do hospital todo, tá? Então, em vez de eu buscar lá um enfermeiro do bloco cirúrgico, o outro lá do bloco pediátrico, o outro lá do bloco oncológico, não, vai num lugar que já está concentrado um número de enfermeiros suficiente para fazer a pesquisa e dali pegamos uma amostra, ok? Variável de interesse, tipo sanguíneo novamente, só que agora sangue num indivíduo de 70 quilos, 3 gotas de sangue. Professor, mas não entendi isso aí. Então, perceba uma coisa, agora a população é a população de sangue no corpo de um indivíduo de 70 quilos, tá? Então, uma pessoa, em média, possui aí 4,5, 5 litros de sangue no corpo, né? Então, o que são 3 gotas de sangue em 5 litros de sangue? É uma amostra apenas, né? 3 gotas de sangue é uma amostra de sangue desse indivíduo, tá? Então, como eu já disse, população não necessariamente são pessoas, ok? Podem ser objetos, pode ser, por exemplo, a população de classes de uma sala de aula, ok? Se uma sala de aula tem 30 alunos, então vamos supor que essa sala de aula tenha também 30 classes. Então, a população de classes de uma sala de aula é 30. Se eu pegar uma amostra, posso pegar uma amostra de 10 classes, de 5 classes, tá? Então, população pode ser também objetos, animais, etc, ok? Agora, se a variável que se quer pesquisar é o salário, salário de quem? A população, enfermeiros no território brasileiro. Então, todos os enfermeiros no território brasileiro. Uma amostra pega alguns enfermeiros de cada estado, ok? Foi o que eu já tinha comentado anteriormente. Não podemos entrevistar todos os enfermeiros do território brasileiro. Então, é pego alguns enfermeiros do Rio Grande do Sul, outros enfermeiros lá de São Paulo e assim por diante. Pega alguns enfermeiros de cada estado e faz-se a pesquisa, ok? Variável de interesse, anos de trabalho. Total de enfermeiros do hospital. Então, a população são todos enfermeiros de um hospital. Enfermeiros do pronto-socorro. Então, olha só, essa é a amostra. Eu posso ir lá no pronto-socorro e lá fazer a pesquisa com os enfermeiros do pronto-socorro, ok? Para saber os anos de trabalho deles. Variável de pesquisa agora, variável de interesse, é o número de filhos. População da pesquisa é o total de enfermeiros do hospital, ok? Então, olha só, para saber o número de filhos, em média, destes enfermeiros, eu posso ir direto lá, pegar uma amostra
que são os enfermeiros da pediatria, ok? Então, novamente, pessoal, eu estou utilizando aqui esses exemplos aqui para vocês verem que numa mesma população se pode pesquisar várias variáveis e selecionar a amostra de maneiras diferentes, ok? Outra coisa importante na estatística é saber o que é um censo e saber o que é uma amostragem. Bom, nós já ouvimos muito falar em censo. Nós ouvimos o tempo inteiro na televisão falando em censo 2018, censo 2019. Né? O que é censo, pessoal? O censo é uma pesquisa realizada com todos os elementos de uma população. Tá? Então, usa-se N elementos da população. Então, para realizar um censo, não é bem assim. Tá? Um censo ele demora muito tempo para ser realizado e muitas vezes tem que se tomar cuidado com isso, porque quando se termina a pesquisa, os resultados obtidos já não condizem com a realidade, pois para realizar um censo é muito demorado, custa muito dinheiro e é muito exaustivo para fazer, certo? Então, para fazer um censo no Brasil, como eu já havia comentado, não é possível entrevistar a população inteira do Brasil, mas se entrevista uma grande parte da população para se chegar a um resultado que será característica da população toda, certo? Por exemplo, vamos trazer para a nossa realidade. No nosso colégio, existem em torno de 800 alunos. Seria possível entrevistar 800 alunos? Seria. Pode-se fazer um questionário online, pode-se fazer um questionário presencial. Então, como a população não é muito grande e a população está concentrada num único local, é possível sim fazer um censo escolar, por exemplo, certo? A amostragem é um processo que retira as informações de uma parte da população, ou seja, Nzinho elementos, né, da população. E esses N elementos eles são selecionados por alguns critérios adequados, né, tipos de amostragem. Existe lá a amostragem sistemática, estratificada, mas isso vocês vão aprender no ensino superior. Então, neste momento, a gente só tem que entender o que é um censo e o que é uma amostragem, ok? Então, resumindo, o censo é realizado com a população toda e a amostragem é realizada com uma parte desta população apenas. Ok, pessoal?